Hoje a gente vai mergulhar em um caso que, até hoje, não tem solução. É uma história que levanta perguntas muito sérias sobre responsabilidade, sobre justiça. Vamos juntos analisar os documentos que contam a história do desaparecimento e da morte de Victoria Natalini. Essa pergunta, e se fosse seu filho, é a pergunta que a família da Victoria faz há anos, e ela está no centro de um dossiê enorme que foi entregue ao Ministério dos Direitos Humanos. É com essa pergunta em mente que a gente vai seguir analisando os fatos, que são, sinceramente, bem angustiantes. Setembro de 2015. Uma viagem de escola, obrigatória. E uma aluna de 16 anos some. Parece simples, né? Mas esses 3 fatos foram o começo de um verdadeiro pesadelo. A Victoria Mafra Natalini, que estudava no Colégio Waldorf Rudolf Steiner, estava nessa excursão de topografia e, simplesmente, foi vista pela última vez. O que aconteceu depois, tanto nas primeiras horas quanto nos anos seguintes, revela uma teia muito complexa de negligência e, principalmente, de silêncio. Então, para a gente entender como uma garota pode desaparecer, a gente precisa primeiro entender o que era essa viagem. E olha, não era uma excursão de escola qualquer, não. Pelos depoimentos de outros alunos, o clima lá era, de propósito, hostil. A filosofia por trás dessa viagem era, no mínimo, desconcertante. A palavra que definia a viagem, segundo os próprios colegas, era sofrimento. Isso mesmo, sofrimento. Os professores criavam uma pressão psicológica absurda de propósito, juntando em grupos alunos que, não se davam bem, tudo isso para superar dificuldades. E o pior de tudo, isso tudo acontecendo num lugar isolado, sem absolutamente nenhum, plano de segurança ou de emergência. Dá para acreditar? E foi exatamente nesse cenário de muita pressão e pouquíssima segurança que a Victoria sumiu. A partir daí, o que a gente vê é uma sequência de atrasos críticos e uma falta de ação que é difícil de entender. Olha só essa linha do tempo. 2:30 da tarde. A Victoria fala que vai ao banheiro e some. 4:30. Só então os colegas dela voltam e perguntam para a tutora, cadê a Victoria? 2 horas depois. E aí, 6:04 da tarde, alguém finalmente liga para a emergência. Mas não foi ninguém da escola, foi uma cozinheira da fazenda. E o pai da Victoria? Ele só foi avisado às 8 da noite, horas e horas depois. 5h30. Esse número é o resumo de tudo. Foi o tempo que a família da Victoria ficou sem saber de nada. Um tempo precioso em que buscas poderiam ter começado, em que tudo poderia ter sido diferente. É aqui que a gente vê a primeira e talvez a maior quebra de responsabilidade. No dia seguinte, o corpo da Victoria é encontrado. E é aí que a história se divide em duas. Duas narrativas completamente opostas sobre o que aconteceu começam a surgir. E essa batalha pela verdade, ela dura até hoje. De um lado, a gente tem a escola. Quase que imediatamente eles começam a defender a ideia de morte natural. Chegaram até a espalhar boatos de que a Victoria tinha epilepsia, Parkinson, que tinha usado drogas, qualquer coisa para sustentar essa versão. Do outro lado, a família. Eles não compraram essa história. Contrataram os próprios peritos e chegaram a uma conclusão terrível. Homicídio, morte por asfixia. E a suspeita da família estava correta. Meses depois, uma junta médica do IML de São Paulo reavaliou tudo e bateu o martelo. A causa da morte foi asfixia mecânica, ou seja, alguém obstruiu as vias aéreas dela por fora. A história de morte natural foi por água abaixo. Era oficialmente um homicídio. E aqui a coisa fica ainda mais sinistra. As análises forenses, tanto a da família quanto as oficiais, concluíram uma coisa. O corpo da Victoria foi movido. Ele não foi encontrado no lugar onde ela morreu. Sabe os livores cadavéricos, aquelas manchas no corpo? Elas apareceram dos dois lados, o que indica que ela ficou numa posição por um tempo e depois alguém a moveu e basicamente arrumou o corpo no local onde ele foi achado. Ok, então com a certeza de que foi um homicídio, a investigação focou em um suspeito principal, um homem que trabalhava lá na fazenda. E as evidências contra esse homem, o Francisco Raimundo da Silva, eram bem fortes. Vamos lá. Primeiro, ele já tinha passagem pela polícia por um crime muito, mas muito parecido. Tentativa de estupro e asfixia de uma jovem que se parecia fisicamente com a Victoria. Segundo, cães farejadores. E não foi um, foram 2, em momentos diferentes. Os 2 seguiram o cheiro das coisas da Victoria até a casa dele e o carro dele, um Fiat Uno. Terceiro, ele trabalhava ali, a poucos metros de onde o corpo foi encontrado. E por último, quando a polícia foi falar com ele, o que ele fez? Fugiu.
Não uma, mas 2 vezes. E para piorar a situação dele, o álibi que ele deu não fechava. Ele disse que estava numa consulta médica com a esposa e a filha e que estava usando botas. Só que a esposa dele desmentiu. Ela disse que ele estava descalço e que foi por isso que ele nem entrou na clínica com ela. Uma contradição pequena, talvez, mas que desmonta toda a história dele. Aí a gente chega no ponto que não faz sentido. Com um histórico desses, com cães apontando para ele, com um álibi furado, por que esse homem nunca foi preso? A pergunta fica no ar. E a resposta parece que não está só nele, mas em outra frente de obstrução. Pois é, a investigação não estava lidando só com o suspeito. Ela estava batendo de frente com o que os próprios documentos do caso chamam de uma muralha de silêncio. Uma campanha que, segundo as alegações, foi organizada pela escola e pela fazenda para atrapalhar tudo. E as atitudes da escola são bem estranhas. Pensa só, antes mesmo de confirmarem que era um homicídio, eles já contrataram um advogado criminalista. Depois, instruíram todo mundo, alunos e funcionários, a não falar nada só através dos advogados. Testemunhas disseram que o local do crime foi alterado com máquinas. Vários funcionários mentiram em depoimento e só voltaram atrás porque a polícia conseguiu gravações telefônicas que provavam a mentira. E ainda por cima diziam para os alunos, se a polícia te chamar, avise a escola primeiro. É, complicado. Para a gente ter uma ideia do porquê esse silêncio todo funcionou, tem uma citação nos documentos do caso que é muito forte. Uma testemunha descreve a comunidade Waldorf como uma espécie de seita, todo mundo muito unido, e que nada pode abalar isso. Isso diz muito sobre a pressão que existia ali dentro. E tem mais um detalhe, um que arrepia. A tutora da turma, uma mulher chamada Daniela, disse em depoimento que a Victoria foi encontrada exatamente na posição em que ela dormia. A pergunta é, como ela sabia disso? Ela não viu o corpo. Essa informação não era pública. Isso levanta uma suspeita muito grande de que, talvez, alguém da escola tenha encontrado o corpo bem antes da polícia. Então, o que a gente tem é a soma de 2 coisas. Um suspeito que foge e uma instituição que supostamente obstrui a justiça. O resultado? Quase uma década de frustração, de falhas, que simplesmente impediram que o caso fosse resolvido. E essa tabela aqui resume o tamanho do problema. A polícia de Itatiba, no começo, se recusou a investigar como homicídio. O ML dificultou o acesso a provas, demorou para liberar fotos da autópsia. O DHPP, o Departamento de Homicídios, chegou a ter convicção para prender o suspeito. Mas depois, sem explicação, parou tudo. E o Ministério Público, que é quem deveria estar em cima, cobrando, ficou inerte. Um show de falhas. E a consequência mais trágica de toda essa demora é uma palavra: prescrição. Sabe aquele crime de fraude processual, de mentir em depoimento, de alterar a cena do crime? Então, pelo tempo que passou, quem fez isso não pode mais ser punido. O tempo, nesse caso, acabou jogando a favor da impunidade. E para fechar, talvez o fato mais inexplicável de todos. O delegado responsável pelo caso no DHPP, em 2019, ele chegou a dizer para a família que tinha certeza que ia indiciar a escola e prender o suspeito. Ele sai de férias, quando ele volta, como não passe de mágica, ele muda de ideia. O caso para, e até hoje ninguém sabe por quê. Nenhuma explicação. E aqui estamos quase 10 anos depois e o caso continua num limbo. A gente tem evidências que apontam para um suspeito, a gente tem uma suposta obstrução que parece clara, mas as falhas de todo um sistema e o tempo que passou deixam essa pergunta no ar. É uma pergunta que a família da Victoria continua fazendo, que a sociedade continua fazendo e que infelizmente continua sem resposta.